Fala pessoal, tudo bem? Fernando Ferreira aqui. Estou passando para analisar junto com vocês essa mudança no calendário do futebol brasileiro. Ontem anunciada pela CBF, né, uma mudança muito grande. Fazia muito tempo que eu não via uma mudança como essa. A gente estava tendo há muitos anos mudanças pontuais, né, principalmente nas séries inferiores, desde os pontos corridos lá em 2003, se eu não me engano. Mas essa realmente é uma transformação que afeta a base do futebol brasileiro como um todo. Ela é menos impactante do ponto de vista de medidas para os clubes em cima, mas ela afeta bastante eles lá em cima, tá? Agora, antes de eu começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. A gente está trabalhando para chegar nos 15 mil inscritos. Aqui no canal da Pluri nós temos como objetivo explicar a vocês como funcionam as finanças e os negócios do seu clube, das federações, dos participantes do mercado, porque são as decisões tomadas fora de campo que afetam o rendimento do seu clube dentro de campo. Então aquele artilheiro que você quer para o seu clube, ele só vem se as coisas estiverem bem fora de campo. Às vezes até ele pode vir e depois o clube vai ter mais problema, mas enfim, vamos falar sobre isso. Eu quero pegar aqui e passar com vocês, esse é o documento da CBF, tá? Do calendário do futebol, um documento muito bem feito, 37 páginas, tá? Mas eu vou passar aqui as apresentações para falar sobre, e a parte que a CBF faz a avaliação dela, para um pouco chegar aqui nas principais mudanças. De maneira geral, uma mudança é uma mudança de calendário com foco de inclusão e fortalecimento, né? Ele ao mesmo tempo ele qualifica o calendário para os maiores, e ele melhora as possibilidades de, vamos dizer assim, também de ter um calendário melhor para aqueles clubes médios que já têm um calendário ocupado, mas que esse calendário agora ele vai ficar melhor, né? E por último, e principalmente, pegar o pessoal de base lá, que é o pessoal que está sendo surrado nos últimos anos, né? Que é a base do futebol. De novo, não adianta ficar pensando só lá em cima, gente. Quer dizer, esse mercado, para que o futebol brasileiro seja um grande mercado, ele precisa ser um grande mercado em divisões, inclusive inferiores, guardadas as proporções de cada um, né? Só tem lugar, obviamente, no topo para os maiores, mas você precisa possibilitar, não adianta matar de fome quem está lá embaixo e principalmente não dar a ele as condições de melhorarem, né? Porque o futebol tem aí uma dinâmica. Então, se pegou muito a base, né? E de maneira geral eu gostei bastante, acho que foi a melhor mudança que a gente viu nos últimos anos. Tem pontos que poderiam ter sido melhores, tem como tudo, né? Tem, mas de fato a gente teve uma mudança, eu diria, surpreendente. Eu não esperava, imaginava que seria um tanto quanto cosmética, menos profunda, mas evoluiu. Mas Fernando, por que não criaram a Série E, não fizeram não sei o quê, bababá? Alguém tem que pagar a conta, né? E séries D, série C, quem paga, até a série B, quem financia é a CBF. E a gente precisa melhorar o patamar de cima. A série A tá ótima, tá tranquila. A B, por exemplo, a CBF põe um dinheiro enorme lá. Ela precisa liberar a alocação de capital para a série B, que tem que ser autossustentável, e será, tá com uma cara ótima a série B, né? Para que você tenha dinheiro para investir nas competições de base. Daqui a pouco a Série C vai ser autossuficiente. E aí você vai ter dinheiro para botar mais na Série D, transformar o estadual em Série E, que é o caminho que já está seguindo. Mas enfim, eu não vou adiantar aqui a minha análise, eu vou passar aqui para vocês. Primeiro é o seguinte, a mudança no estadual, a redução de datas e o fato dele estar sendo disputado, passar a ser disputado junto com o calendário nacional, o Brasileirão, né? Bom, a redução de datas era absolutamente relevante, tá? Precisava, e o estadual jogando, ele isolado só com ele ali, ele tinha um grande problema, que era o seguinte: mesmo os clubes grandes que iam disputar o estadual, eles começavam já o ano em crise. Era uma coisa maluca, que você começava assim, estadual não vale nada. Aí começava a disputar o estadual. O que acontecia? Perdia lá 3 rodadas, um time grande, pressão sobre o técnico. O técnico caía no estadual. Ia começar o brasileiro já tendo que fazer reformulação de elenco, reformulação de tudo. Negócio que não faz sentido, né, gente?
O estadual não poderia ter aquele caráter, mas como ele era a única competição ali que estava todo mundo olhando, ele obviamente acabava sendo uma pressão danada sobre dirigentes, sobre tudo mais. O que vai acontecer agora? Com o brasileiro andando em paralelo ao estadual, os clubes, eles vão passar, os clubes de Série A principalmente, né, que é o Brasileirão de Série A que vai começar junto com o estadual, o B começa em março. Os clubes de Série A vão dar, obviamente, preferência ao estadual, ao nacional, né? Ao dar preferência ao nacional, eles vão precisar ter elencos maiores para poder compor e poder usar. Os muito grandes já têm isso, né? Mas a novidade é que clubes que, por exemplo, não disputavam competições internacionais, não tinham um calendário tão lotado, eles não tinham esse problema. Agora eles vão ter que ter um elenco melhor para poder disputar o campeonato estadual, né? Naquele período do estadual, numa condição melhor, né? Numa condição melhor. Então você vai ter que reforçar o seu elenco, ter mais peças, principalmente à disposição. E ao mesmo tempo, como eles não vão dar uma ênfase no estadual, até porque o técnico não vai cair porque foi mal no estadual, pode ter uma pressãozinha agora numas finais, mas mesmo as finais dos estaduais elas vão estar diluídas no meio do campeonato. Para quem o estadual vai passar a ser muito, muito, muito interessante? Para os clubes menores, para os clubes médios, para aqueles que, por exemplo, jogam uma Série B, que vai começar em março, vão poder se dedicar um pouco mais, preparar. E o estadual tem uma coisa, gente, que quem é torcedor de time grande, só de time grande, não consegue entender a lógica dos demais clubes, né? Então vamos dizer assim, o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, papapá, esse pessoal está sempre disputando campeonato, pancadaria, orçamento alto, aquela coisa toda, competição internacional. Quando você pega alguns clubes, vamos lá, Coritiba, Goiás, né? Vitória, são exemplos de clubes grandes que não conseguem estar sempre em competições internacionais e coisas do tipo. E às vezes, cara, talvez eu não tenha nem escolhido muito bem os exemplos que eu usei. Vamos descer um degrau. Clubes como o América Mineiro, né? O Juventude, né? Que às vezes não consegue, por exemplo, ganhar um estadual, que é a chance de gritar campeão. Por quê? Porque o Grenal está lá sempre, com muita diferença de orçamento, né? E esses clubes eles vão ter uma condição de poder avançar. Gritar é campeão é fundamental, gente, para quem não tem chance de disputar campeonatos de alto nível. A gente precisa criar condições de possibilitar aqueles momentos épicos das torcidas, né? Que é o que movimenta o futebol pelo Brasil. Então isso do estadual combinado com o que vem aí da Copa Sul-Sudeste, cara, ficou muito bom, porque ele ao mesmo tempo, eu acho que ele veja, o que está sendo feito? Está sendo feito o seguinte, está sendo retirado o cordão umbilical dos clubes grandes e os campeonatos estaduais. É isso que está sendo feito. Isso é mais um passo no sentido de estadual com menos datas, com os clubes maiores jogando o brasileiro, naturalmente as torcidas vão se convencendo que é o brasileiro que é a prioridade, que você tem que olhar para esses campeonatos. E aí você vai separando os clubes maiores dos estaduais de uma maneira, eu acho, inteligente, porque politicamente no Brasil a gente nunca conseguiu fazer o que deveria ter sido feito, né? Que é você reestruturar e transformar o estadual, por exemplo, numa Série E, né? Porque sempre tem aquela demanda, porque esse cordão umbilical sempre teve ali drenando, né, os estaduais e os clubes menores, né? Então acho que é uma maneira inteligente, porque você consegue preparar o terreno para, no meu modo de ver, no futuro, né? Porque você não vai poder ficar encolhendo o estadual para 6 datas, porque aí não é campeonato, né? E aí as Copas, como elas vão ocupar o ano, fica obviamente uma coisa impossível. Então o estadual ele vai rumar para a Série E. Quando? Sei lá, vai demorar bastante. Vai demorar uns 10 anos, né? Mas ele vai caminhar. Por quê? Porque você precisa estruturar os níveis um pouco maiores do futebol brasileiro, né? Então essa é a minha visão aí para a questão do estadual. Acho que ficou muito bom. Copa do Brasil.
Bom, o que mudou aqui? Entrada dos clubes, primeiro, ampliação de clubes, ótimo, não tem nem o que dizer, né? Muito bom, os clubes vão poder, ganhar uma graninha a mais, aquela coisa toda, né? Jogar os clubes da Série A partir da quinta fase, ótimo. Por quê? Porque os clubes de baixo vão poder avançar mais, vão poder fazer mais grana, vão poder ocupar um espaço. Aqui vai ter dinheiro na mesa, eles vão poder caminhar de uma maneira menos complicada. Por quê? Porque os bichos-papões vêm todos depois, né? E por que os bichos-papões vêm todos depois? Porque eles têm calendário lotado de jogo. Então eles precisam realmente equilibrar para que eles não tenham, para que eles qualifiquem. Esses caras não têm problema de número de jogo, eles têm excesso de jogo. Então eles têm que qualificar o calendário desse. Isso aqui é uma qualificação. Final em jogo único, porra, ótimo. Aí pode dizer, ai, mas olha, porque a torcida, ela na hora, ela não vai no seu estado, aí ela ela vai ter que se deslocar, porque o jogo vai ser em outro estado e tudo mais. Veja, gente, aqui a gente está falando de transformar esses campeonatos em super campeonatos, qualificados, com puta valor para o mercado e tudo mais. Porque é isso que paga a conta. Esses clubes são caros, são clubes faturando 1, 2 bilhões de reais no Brasil. Um mercado que cresce a 2 dígitos há 15 anos, num crescimento enorme, com um crescimento contratado aí para frente, né? Então é natural, é absolutamente natural que você tem que fazer com que isso vire super evento. Uma final dessa, no meu modo de ver, ela tem um poder enorme de virar um super evento. Quando a gente olha para a final de Champions, quando a gente olha para a final de Super Bowl, a gente fala, nossa, esses caras são foda, porque eles fazem isso, bababá, né? É isso que a gente está fazendo. Aí vocês podem falar, mas Fernando, olha o que eles fizeram na Libertadores. Sim, eu concordo com vocês. A decisão de final única de Libertadores, copiando a Europa, é meio enjoada. Por quê? Porque o poder aquisitivo da galera é menor, porque os clubes, você vai fazer uma final num lugar aí de times brasileiros aí, num lugar que não há o mesmo, não estou falando de times brasileiros, né? Mas vamos lá pegar a final de LDU e Racing. Se ela for, por exemplo, no Brasil, vai lotar o estádio? Não vai, entendeu? Mas nós estamos falando de final da Copa do Brasil, clubes nossos, que nós conhecemos, né, que vão jogar as finais. Pode ser que tenham 2 clubes lá que não tenham tanto apelo quanto teriam, pode ser. Mas as finais das Copas do Brasil, via de regra, salvo exceções, elas são entre clubes grandes, que têm torcidas pelo Brasil. Entendeu? Então, é outra bola dentro aí no meu modo de ver. Tá? Vamos lá. Série A, início mais cedo, né? Começa em 28 de janeiro. Ótimo. Demanda antiga. Quem trabalha com isso, queria isso há muitos anos. Tá? Demorou. Tá? Então aqui é óbvio, invade ali o estadual, o Campeonato Brasileiro é predominante, ele reduz o impacto do estadual. Eu volto a dizer, o estadual tinha um efeito deletério sobre, não só do ponto de vista financeiro, mas o estrago que ele fazia na preparação dos clubes para começar o brasileiro. Aquilo era inadmissível. Você trocar técnico antes do começar o ano com um técnico, joga ali um campeonato que todo mundo dizia que não valia muita coisa e depois tinha um problema, né? Você tinha que refazer elenco e tudo mais. Isso é não planejamento, isso é custo, isso é piora da situação financeira. Então o Campeonato Brasileiro mais longo é um campeonato que vale mais também, é mais jogos para TV. Então é o seguinte, de novo, do ponto de vista financeiro, é mais grana. Mas Fernando, e os clubes menores e tudo mais? Os clubes menores vão continuar disputando os seus estaduais, só que agora com mais chance de gritar é campeão, eu insisto nisso. Para clubes menores, gritar é campeão, porque se um clube do interior de um estado, vai lá, o Maringá é campeão contra o Atlético Paranaense, que jogou com um time misto, não importa. A torcida vai lotar o estádio, meu amigo, e vai zoar, e vai escrever lá que foi campeão contra o Atlético, e por aí vai. Então, assim, é a chance de você dar a esses clubes uma condição melhor, né? Enquanto o estadual, de novo, para mim, o estadual está em transição. Essa mudança marca o início da transição do estadual para se transformar em Série E ali na frente, tá? Vamos lá.
E aí você pode me perguntar, mas por que não veio a Série E esse ano? Porque a Série E custaria um caminhão de dinheiro e a CBF ainda está financiando a Série B. Série B não mudou nada, mas mudou. Por quê? Porque as mudanças na Série A e na forma de negociação dos direitos, que a Série B está indo a reboque da A. A Série B é uma antessala da elite, né? E as mudanças da Série C, elas deixaram como se ligasse uma luz em cima da Série B. Tá? A Série B é uma competição cujo aumento de receita e sucesso está contratado. Tá? Cada vez mais vai ficar mais forte. Tá? Vamos lá, Série C. Aqui eu tenho um pouquinho de ressalva. Tá? Acho que aumentar ela para 28 clubes, eu entendo que eles estão tentando fazer um formato de pirâmide, né? Então, na A e na B, a coisa está resolvida. As coisas andam aqui, né? E são 20 clubes, turno e retorno, bababá. A C, eles tentaram dar uma... Por quê? Porque como a D ficou muito grande com 96 clubes, passando de 64 para 96, esta base ficou muito... Eu acho que eles tentaram dar uma suavizada, dando mais vagas para clubes que estavam na D, mas poderiam estar num patamar um pouquinho maior, né? Tem vários clubes tradicionais na Série D do brasileiro. Pô, tem o Santa Cruz, tem o Joinville, tem o Brasil de Pelotas, tem a Portuguesa, tem um monte de clube aí que o 13, o Ferroviário, tem um monte de clube que disputa a Série D, sempre tem, e eu acho que aqui eles estão tentando, de uma certa maneira, possibilitar uma chance maior de alguns clubes com mais bandeira, mais tamanho, mais relevância, mais tradição, mais torcida, conseguirem estar num nível melhor, que seria a Série C. Então eu tenho um pouco de dúvida aqui, cara, para dizer a verdade, se assim, isso é uma coisa positiva, isso que eu falei agora, mas assim, não há dúvida que 28... a Série C também ela é uma competição que tem times muito legais, entendeu? Então, tem a Ponte Preta, tem o Guarani, tem o Náutico, tem uma galera que sempre tem gente boa na Série... Veja, vai cair gente boa ali da B, então sempre tem gente boa na C. E talvez ela funcionasse melhor com 20, mesmo formato da Série B, pontos corridos, né? Turno e retorno. Talvez, mas eu estou entendendo o seguinte, nós estamos num aperfeiçoamento sempre do calendário. Eu acho que num outro momento em que você cria a Série E, provavelmente vem um pouco de redução da D e vem uma normalização da C. Isso é só uma elucubração, tá? Mas eu acho que... Então aqui eu acho que de se pensar um pouco, mas não acho que ficou ruim, tá? Tem aspectos positivos, tá? Série D, essa aqui foi ótimo, cara. Aumenta para 96 clubes, regionalizado, 16 clubes, 10 a 14 partidas por clube. Uma correção que foi feita nesse campeonato que é importante. Dos 96 clubes, 32 têm chance de se garantir para a Série D no próprio campeonato. Os 32 primeiros classificados já estão, no mínimo, classificados para a competição do ano que vem. Porque o que acontecia na Série D? Você jogava a Série D, ficava em quinto lugar. Quarto lugar você subia para C, ficava em quinto. Meu amigo, se você não garantisse no teu estadual, você estava morto, você não tinha. Então tinha muita rotatividade de clube. Muitos clubes que não iam conseguir ter a vaga na Série D porque não conseguiam no estadual. Porque às vezes entra em crise, não consegue ter um ano, as coisas não vão, o futebol, você sabe, ele é dinâmico, né? Então isso foi corrigido, porque 64 vagas virão das federações, dos estaduais, mas 32 eles garantem direto, tá? Então essa foi uma mudança muito importante, e o fato de ter mais clubes, tem mais calendários para eles durante o ano. Ah, Fernando, mas o clube pode cair ali na primeira fase. Pode, mas você está dando 10 a 14 jogos, né? 10 jogos a mais para ele na temporada, é mais um pouquinho de tempo, né? O ideal seria uma Série D o ano inteiro, o ideal. Acho que vamos nessa direção. Se você fizer um retrospecto,
a cada 3 ou 4 anos a gente tem tido uma ampliação do calendário, né? Por que isso não acontece antes? Ou acontece, vamos dizer, de uma vez só? Porque esses campeonatos são completamente deficitários. Eles precisam ser financiados. Então, são aumento de 510 para 610 partidas, são 610 partidas que terão que ser financiadas, né? Então, e quem paga essa conta? Quem paga essa conta é a CBF. Então, ela faz a conta dela lá e quer ficar segurando, obviamente, a onda. Só que ela paga a C também, né? Porque a C também é deficitária. E tem pago principalmente a B, que tem sido um caminhão de dinheiro. 200 milhões que tem sido gasto na Série B. Então, assim, como a Série B agora, ela vai negociar, ela está negociando separado, fechou aí um acordo até de direitos agora, né? Agora, recentemente, esses dias, né? A Série B daqui a pouco, em muito breve, coisa desse ano para o ano que vem, não vai precisar mais de financiamento. Aí você pode financiar cada vez mais as séries de baixo, até que também elas fiquem mais sustentáveis. Copa do Nordeste. Eu vi aqui bastante crítica ao fato que as competições regionais, Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sul-Sudeste, agora ela abrange o Brasil inteiro. Ao fato de que essas competições, os clubes que estiverem em competições da Conmebol não vão participar dessas competições. Gente, para o clube que está disputando a Conmebol, isso faz total sentido. Por quê? Eventualmente, eu queria também disputar, porque eu não vou ter chance na Conmebol e tudo mais, tal. Mas quem disputa competições da Conmebol são clubes que ficaram no ano anterior, no mínimo, vai lá, até o 12º, 14º lugar do Campeonato Brasileiro. São clubes que jogam a Série A do Brasileiro. São clubes que vão ter um calendário com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro com 38 jogos, com a competição internacional que tem fase de grupos, que tem jogo pra caramba. Esses caras precisam qualificar, eles também vão ter o estadual, só que vão ter em paralelo com a série A, né? Então esses caras, qual é o objetivo deles? Qualificar o calendário, tá? E o que vai acontecer com a Copa do Nordeste? Você pode dizer assim, vamos pegar assim, no ano que vem Bahia e Ceará não vão disputar a Copa do Nordeste. Putz, Bahia e Ceará é um desfalque para a competição. A competição fica melhor com Bahia e Ceará, não é a melhor sombra de dúvida. Só que Sport, Vitória, Fortaleza, Náutico, Santa Cruz, essa galera vai adorar, entendeu? Então, assim, há uma compensação e simplesmente pensando o seguinte, o interesse do público, da mídia, dos torcedores por competições está cada vez maior. Então, isso, de uma certa maneira, é neutralizado, uns vão ser beneficiados, outros não vão ser penalizados, né? O torcedor desse clube pode até achar, mas eu queria que jogasse também a Copa do Nordeste, porque ia ser campeão da Copa do Nordeste. Mas nós temos que pensar em quem gere o clube, né? Por quê? Porque não há dinheiro, orçamento para se manter equipes num nível de disputar muitas competições jogando num nível alto. Então é natural que você tenha que fazer escolhas. Então eu acho essa escolha uma escolha sensata, que abre espaço para outros clubes evoluírem. Mas é óbvio, a gente tem que olhar, por exemplo, o indicador. Como é que vai andar a média de público dessas competições? Elas vão continuar autossustentáveis? Então eu acho o seguinte, elas vão ser compensadas ou parcialmente compensadas, depende do ano, né? Depende de quantos clubes estiverem na competição, né? Isso afeta muito mais a Copa Sul-Sudeste, porque vários clubes disputam as competições da Conmebol, você pode ter 10 clubes disputando competições da Conmebol, que não vão jogar aquilo lá. Agora, você pensa a festa que vai ser para os clubes regionais, cara. Então, veja, tudo é parte de um processo em que o estadual vai perdendo relevância, a Copa regional vai ganhando, clubes que vão poder dar uma beliscada no estadual, vão poder dar uma beliscada na Copa regional, né? Mas é óbvio, qual é o indicador que a gente vai ter que olhar aqui? O interesse do público. O público vai olhar e vai falar assim, não, cara, eu vou me jogar porque essa aqui é uma competição legal, vale a pena, ela vai gerar grana. Tem muita gente querendo comprar direito de competição no Brasil, tem muita gente. Então vai gerar um dinheiro a mais para quem participa. Eu achei boa.
tá? Achei uma medida boa e, enfim, Copa Verde é basicamente a mesma questão da Copa do Nordeste, com menos impacto, porque os clubes de lá eles frequentam menos as competições da Conmebol, então continua mais ou menos as coisas como estão. Copa Sul-Sudeste, eu acho sensacional, cara, porque porra, é um campeonato que você vai criar aí, primeiro que pega vai conseguir, mesmo com a questão da Conmebol, você vai criar um campeonato bem legal, né, um campeonato bacana, vai ter receita para esse campeonato, tá? Então, por exemplo, clubes assim vão pegar Criciúma, por exemplo, cara, vai se atirar num campeonato desse, entendeu? América de Minas. Ah, Fernando, mas os jogos... Gente, tem que ter jogo para todo mundo. Vai ter Flamengo e Vasco lá em cima, Corinthians e Palmeiras lá em cima, mas tem que ter, porra, os jogos da galera do meio que já tem um calendário completo, mas precisa melhorar esse calendário e precisa ter mais condição de competitividade no seu estadual, no seu regional, empolgar a torcida, botar um caneco para dentro, né? Porque antigamente o que acontece? O pessoal vivia de estadual, ganhava estadual, todo mundo feliz. Aí hoje o estadual, cara, né, para os grandes resolveram a vida dele. Foi todo mundo brasileiro, Libertadores, bababá. A questão é que você precisa melhorar embaixo, né? Então eu acho assim, sensacional. E para os clubes menores, eles vão poder almejar, né, participar de uma competição dessa. Né? Quer dizer, clubes que hoje não tem, estão ali numa série menor, tal, cara, o cara pode ir bem numa competição dessa. Então, o negócio eu acho muito bacana, tá? Pensando no campeonato como um todo. Então, seria isso. Depois a CBF fala aqui das grandes mudanças e tudo mais, mas o que eu queria dizer eu achei muito importante essa mudança. Acho que é uma mudança que tem implicações importantes. Vai precisar de mais elencos, os clubes vão precisar qualificar os seus elencos para competições mais qualificadas, para exigência maior de público, para exigência maior de parceiros, de financiadores, investidores. Acho que o mercado é mais um elemento que vai drivar o crescimento do mercado de futebol brasileiro, que está muito claro, né? Nós estamos numa fase de crescimento nítida, óbvia, e com vetores de crescimento futuros contratados, tá? E isso aqui, essa mudança do calendário, ela está nessa direção. Então a CBF foi muito bem nessa mudança, tá? A gente tem que realmente concordar que eles fizeram uma coisa importante. Vamos ver como o futuro, vamos ver como as coisas vão andar. Como toda mudança, daí você tem que monitorar, né? Mas nesse momento a gente pode dizer que foi uma mudança bem interessante. Tá bom, pessoal? Peço o seguinte, de novo, se inscreve no canal, né, gente? Ajuda a gente aí a melhorar, a atingir logo 15 mil e tudo mais. E quando você precisar saber, quando você quiser saber mais sobre as finanças do seu clube do futebol, vem para cá para o canal da Pluri que eu explico vocês. E outra coisa, canal da Pluri no WhatsApp, Twitter, X e LinkedIn é onde eu apareço mais, tá? E no canal da Pluri no WhatsApp e aqui no canal da Pluri, esse que você está assistindo, tá bom? Um abraço aí, pessoal, até a próxima.